A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Uma excelente lição, por sinal. Tratamos a natureza, cuja temática é a natureza do ser humano. Nessa lição, temos como objetivo principal expor que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E isso constitui a sua natureza. E demonstrar a complexidade do ser humano. Ele é complexo. As características do corpo humano. A alma como elo de ligação com o exterior. O espírito como nosso contato com Deus. E diante disso podemos fazer algumas perguntas que serão respondidas no decorrer de cada item. Por exemplo, o homem, ele foi feito para morrer? Como podemos descrever a sua natureza? Quais as características do seu corpo? Qual a função da alma? Qual a função do espírito? O salmista, lá no Salmo 139, verso 14, ele diz que o Senhor ele fez de forma maravilhosa, que chega até ser inexplicável como Deus criou isso, como Deus criou o ser humano. Mas realmente é de maneira extraordinária, porque Deus fez de maneira perfeita, de maneira sábia, de maneira inteligente, e fez o homem com ele, cuja natureza, ele se relaciona com o mundo físico e se relaciona também com o mundo espiritual e relaciona com Deus. Ele nos deu essa habilitação extraordinária. E isso realmente chega a ser aos olhos do homem comum, mas inimaginável a grandeza de Deus. E mais, Deus fez isso tudo para que o homem, além de ter esse relacionamento aqui com seu semelhante, com o exterior, ele fez o homem para ter um relacionamento com ele, com seu Criador, que é soberano, que é perfeito, que criou todas as coisas, e que é através dele que nós, os seres humanos, existimos, e somente por ele. Passaremos a destacar o primeiro item, a complexidade do ser humano. Aqui o primeiro item, o primeiro tópico, diz a natureza de Deus. O autor aqui diz que Deus possui uma natureza simples. Mas aqui talvez seja simples no sentido de que Deus é espírito, como Jesus próprio definiu. Ele é diferente do ser humano. Ele não precisa de uma matéria, não precisa de uma alma. Porque ele subsiste em si só. Ele é soberano, é sobre todas as coisas, é majestoso, é poderoso. E lá na sarça ardente, o episódio da sarça ardente com Moisés, lá em Êxodo, Deus expressou para Moisés da seguinte forma: simplesmente que ele era. Ele não era, não foi, que ele é. Ele disse: olha, eu sou o que sou. Por que isso? Todos os adjetivos que chegar ao nosso, que tivemos conhecimento, todos os adjetivos para descrever a grandeza, a soberania, a majestade de Deus, ele não são capazes de designar o quanto que ele representa. O máximo que podemos dizer é que ele é supremo, que ele é perfeito, que ele é santo, mas ele é sobre todas as coisas. Ele não foi criado, ele é criador e criou todas as coisas. Ele é o único ser que existe em si mesmo. As demais coisas, seja espirituais ou materiais, só existe porque o Senhor os fez e permitiu que existissem. Aqui vamos para o item 2. A natureza dos anjos. São seres finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são espíritos. E eles não se reproduzem sexualmente. Eles tem matéria. E eles não existem em si mesmos. Eles dependeram para existir, dependeu da criação de Deus, que é soberano, que criou todas as coisas, inclusive todas as coisas espirituais e materiais. Só existe porque o Senhor sim o fez e permitiu que existisse. A natureza do homem. Aqui
Não vou tratar da questão teológica, dicotomia, tricotomia, não vou falar dessas linhas teológicas, mas vou falar, para ser simples, mais claro e mais preciso, que o ser humano, a sua natureza pode ser uma natureza dupla, que divide-se em físico, material, que é o corpo, e é imaterial e espiritual, que é a alma e o espírito. Embora trata de dois, alma e espírito, que é nossa parte espiritual, ela está completamente interligada. E aí um exemplo simplório, e podemos dizer o seguinte: se pegasse um copo d'água e colocasse o açúcar dentro e dissolvesse, ia chegar um momento que não tínhamos como discernir o que seria o açúcar e o que seria a água, porque ele não está interligado um com o outro. E embora tenha funções diferentes, e bem sabemos que se fizer isso, o açúcar é uma substância e a água é outra completamente diferente, mas eles passam a estar interligados. E Deus, a alma e o espírito do homem, eles são interligados, mas têm funções completamente diferentes, que estaremos estudando a partir logo em seguida. No item 2, tratamos das características do corpo humano. O homem o seu corpo possui algumas características. E essas características elas são visíveis, materialidade, visibilidade e mortalidade. Vamos começar aqui pela materialidade. Aqui na Terra, o ser humano, ele precisa material. Aqui, começando pela composição dele, lá em Gênesis 2:7, que Deus pegou o pó da terra, o pó, e soprou-lhe o fôlego de vida nele, e ele se tornou alma vivente. A matéria constituída do homem foi feita de uma matéria já existente, que foi da terra. Eva, ela foi retirada da sua matéria de composição, foi de Adão, que veio da terra, portanto também é derivado da terra. Essa foi a substância material que ambos foram criados, que o homem foi criado. E aí, o seguinte, diferente dos anjos, o homem ele se reproduz, eles são matéria e para se multiplicar eles reproduzem. E não existe em si mesmo, só existe porque Deus, o Criador, como falamos, foi o que os criou, e aí por isso que ele subsiste. E a sua materialidade é que é matéria, pode ser vista, pode ser tocada, e essa matéria foi feita do pó da terra. No item número 2, a visibilidade e tangibilidade. O que é visível? É visível, pode ser visto e pode ser tocado. Aqui o autor ele trata da questão, por exemplo, que Tomé, após Jesus ter ressuscitado, ele estava vendo Jesus. Só que, mesmo assim, ele não acreditava, não estava acreditando. Disse: Senhor, eu só acredito se eu tocar aqui nas feridas, para saber se é o Senhor realmente de fato. Saber se o Senhor está com as feridas aí. Tomé, ele foi lá e realmente tocou e viu. Que aqui é o seguinte, na Terra, nessa dimensão, podemos dizer assim, dimensão aqui que vivemos, é necessário que seja visível e tangível, que seja tocado. Até porque se tem um relacionamento com outras pessoas, relacionamento com o seu semelhante. E até quando Deus, ele para vir, ele se reencarnou para que tornasse visível. O ser humano tem essa característica. Jesus, quando veio do seu ministério terreno, ele reencarnou para que se tornasse visível, fosse tangível e visível. O seguinte, mortalidade. O terceiro tópico aqui do item 2 é mortalidade. A mortalidade, Deus não criou o homem. A pergunta que perguntamos no início, se o homem foi feito para morrer. Deus, ele não criou o homem para morrer. A morte foi consequência da desobediência lá no Jardim do Éden. Deus estabeleceu a regra e disse: olha, daquela árvore que está lá no meio do jardim, não comerás, porque no momento que comeres, certamente morrerás. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, ele desobedeceu a ordenança de Deus. E a morte é o salário do pecado. As consequências, a penalidade, podemos dizer assim,
do homem desobedecer, que for o pecado, é a morte. E por esse motivo é o seguinte, que o ser humano ele não foi feito para morrer. Até um tanto que ninguém se acostuma com essa partida. Isso por quê? Porque ele não foi feito para morrer. Mas as escrituras dizem o seguinte, o apóstolo Paulo e várias partes da escritura, o que ele diz? Que nós temos uma esperança. Que o nosso corpo, aqueles que vão, ao tocar da última trombeta, a igreja, aqueles que estão preparados, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E ressuscitarão num corpo de glória, num corpo incorruptível. E aqueles que aqui estiverem vivos serão transformados e transladados em um corpo, sim, um corpo imortal, e não esse corpo mortal. Por quê? Aí o ser humano agora ele tem a comunhão plena com Deus, e por isso ele passa a ter um estado, assim como Deus colocou ele perfeitamente lá no Éden, sem pecado, o ser humano, aqui, o arrebatado e transformado, vai estar nesse estágio também. E aí estará num corpo incorruptível e imortal. A alma. Vamos estudar sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Aqui estudamos o corpo. Agora vamos estudar a alma. A alma é o nosso elo de ligação com o exterior. O ser humano é composto de corpo e alma. E a alma, de onde é que é a alma? A alma, quais as características que tem na alma? O sentimento, as angústias, muitas coisas ali nascem na alma. A alma e o espírito eles são inseparáveis. A parte 1 e o seguinte, que lá eles são inseparáveis, como falou, estão interligados. O nosso ser, a alma e o espírito, eles são tão unidos que somente a palavra diz lá em Hebreus que é apta para discernir os pensamentos do propósito do coração e separar o espírito, divisão do espírito e da alma. Eles são tão interligados. E no item, ele é a alma é a parte imaterial, da parte material, sim. E qual a função? Qual a função dela? Primeiro, a alma é a janela para o mundo exterior. O que é isso? É através dela que o homem vê a questão do mundo exterior. O pecado, ele não vem a questão do corpo, embora pode ter consequências do pecado no corpo. Se pegarmos, por exemplo, a questão dos mandamentos, vai ver que Deus diz assim, olha, não cobiçará o bem do teu próximo, a mulher, não cobiçará os pertences dele. Isso aqui é o seguinte, às vezes a pessoa, o que a alma faz? Ela usa os sentidos, o paladar, o tato, a visão, o olfato, a audição, e através de todo esse conjunto, ele é essa comunicação com o exterior. Isso, o que acontece? Contamina o espírito e contamina o corpo. Às vezes, determinada consequência de ato que as pessoas praticam de pecado, o que ele pode evoluir? Ele pode evoluir o seguinte, para consequências físicas para o seu corpo. Mas você nasce na alma. Em Tiago, vamos ler aqui Tiago 1, 13 e 14, diz o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Podemos citar, por exemplo, a questão de Caim. Ele ofereceu um sacrifício para Deus inadequado. E Abel ofereceu um sacrifício que Deus se agradou. E ele ficou com inveja nisso. E terminou matando o seu irmão. Então ele entrou primeiramente na alma dele, no sentimento dele, e depois ele praticou aquele delito. Então ele usou e feriu, usou com o corpo e feriu. Às vezes a pessoa, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui uma pessoa que estrangula alguém.
De repente ele tem inveja e quer o bem que aquela pessoa tem. Mas ele não, de repente ele não quer trabalhar como aquela pessoa fez. Ele não quer buscar das maneiras lícitas e corretas para alcançar aquele objetivo. Mas ele deseja tanto que às vezes ele pode com as suas mãos esganar. Esganar as pessoas. Ou de repente, por exemplo, a pessoa comete algum tipo de coisa que se contamina o seu corpo. Porque há consequência também no seu próprio corpo. Isso nasce primeiro na alma, mas ele contamina o espírito e depois também atinge até o próprio corpo, as consequências da cobiça, daquilo que foi seduzido, porque através da alma, o sensitivo, todas essas faculdades sensitivas, ela se utiliza para ter contato com o exterior. É através dela que entra as coisas ruins e as coisas boas. E aí, outra coisa também importante. A alma, ela é separando do corpo. Esse corpo, o seguinte, morre. Ele separando do corpo, morre. Aqui, trouxe um exemplo da questão de Raquel, que diz, a narrativa diz o seguinte. Assim diz a narrativa lá de Gênesis 35:18. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Ou seja, o que morreu? Saiu o corpo, saindo a alma e morreu. A alma permanece viva, porque é a parte que ela não morre. Ou segue o juízo eterno. Ou se tiver comunhão com o Senhor vai levar para um local de descanso. E se não for, ele vai para o inferno e lá vai ter lugar de sofrimento. Mas a alma é o seguinte, no momento que ela sai do corpo, a pessoa, esse corpo aqui, morre. E agora trataremos da questão do espírito. O que o espírito faz? O espírito é o nosso contato com Deus. Onde Deus primeiramente se manifesta é no nosso espírito e na nossa alma e aí posteriormente na questão do nosso corpo. Há uma guerra, porque o espírito que faz a comunhão, onde Deus habita em nós, no espírito. Alegria, ele busca o Senhor. Então é uma briga da questão da alma, às vezes buscando essas coisas que são externas, que são carnais, a cobiça, o dinheiro e determinadas outras coisas que vêm através dos olhos, através do ouvir, através do gosto, através do paladar, através dos nossos sentidos. Mas o Espírito, ele é o elo de ligação com Deus. E o que é o Espírito? Aqui é o seguinte, em termos simples, é a parte imaterial, que está entrelaçada, interligada com a alma, e é o ser imaterial que faz parte, que compõe a nossa parte espiritual e imaterial do ser humano. E embora distinto da alma, é o seguinte, enquanto que a alma ela é o nosso elo de ligação com o exterior, o espírito ele é o elo de ligação com Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele almeja. E aqui a Escritura cita, por exemplo, aqui na lição, o exemplo de João. Lá no Apocalipse, ele estava em espírito e ele foi revelado, Deus revelou todas essas coisas, acontecimento que viria, ele em espírito. A sede de nossa comunhão com Deus. A sede de nossa comunhão com Deus é exatamente no espírito. É através do espírito que temos experiências e encontros com Deus. No Salmo 143 expressa isso. Eis a experiência do profeta Isaías. Também mostra isso. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se primeiro no Espírito, pois é neste todo nosso ser e consagra-se ao serviço divino. Primeiramente aí, e depois expande para... Mas também nos diz a Escritura lá em Provérbios que também pode abrigar o orgulho e a soberba. Só que isso são sinônimos de queda. Às vezes a orgulho e a soberba, eles precedem a queda. E esses que o seu espírito é heredado pelo espírito do orgulho e da soberba, eles, para onde é que eles vão? Não subirão para a glória. Eles vão ser aprisionados para aguardar o julgamento do grande dia do Senhor.
Então aqui, para concluir a nossa lição, estudamos o seguinte, que o ser humano ele é tanto físico quanto espiritual. Deus fez ele dessa maneira extraordinária. E o que é isso? Não é apenas o entender que para nós, não basta apenas entender que o homem tem essa composição. Ele não é apenas físico, não é apenas espiritual, ele é físico e espiritual. Ele tem corpo, alma e espírito. E todos pertencem a Deus. E por esse motivo, nós temos que nos preparar, estar santificado, ter comunhão com Ele, porque há de prestar conta a Ele. E o Senhor pode estar vindo a qualquer momento buscar os seus remidos de povos, línguas e nações para as mansões celestiais. E agradecemos a você por estar conosco e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, de maneira extraordinária e que seja bem sucedido, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Até a próxima lição e nosso muito obrigado e que Deus assim nos abençoe. Amém.